Quarta-feira, hoje lembramos a Mãe Peregrina, a Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Schanstatt, aquela que visita nossas famílias através da Capela da Mãe Rainha. Quarta-feira da 20ª Semana do Tempo Comum. Vamos ao nosso Evangelho, você que está aí do outro lado e que fica esperando esse momento, sobretudo meus paroquianos, meus amigos da rede social e etc. Diz aqui o Evangelho, chegamos ao capítulo 20 de São Mateus, 1 a 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, esta parábola, uma parábola, olha aí. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Meus amados e minhas amadas, esse Evangelho, ele já ouvimos muitas e muitas vezes nessa vida nossa de pessoas de comunidade. Esse Evangelho fala da justiça de Deus. Jesus conta uma parábola. Manda contratar trabalhadores para a vinha e em várias horas do dia sai e encontra gente na praça, desocupado e traz. Portanto, e chega um já faltando 1 hora para terminar o expediente, o horário de trabalho. Na hora do acerto, chama os que chegaram por último e paga-lhes o preço de uma diária. Quem chegou de manhã cedo viu aquilo e falou, opa, se eles receberam o preço de uma diária, nós vamos receber de 2, que passamos o dia inteiro lendo engano. Quando chegou a hora deles, receberam o mesmo valor. E aí, cuspiram fogo? Claro, humanamente falando, a partir do nosso critério de justiça, eles mereciam ganhar mais, porque suportou o dia inteiro. Mas esses ganharam mesmo quem trabalhou 1 hora. Imagine só, qualquer um de nós ficaríamos assim revoltados. Mas esse Evangelho, ele expressa uma realidade muito maior, falando das coisas de Deus. Ou seja, exemplificando, às vezes eu nasci na igreja, estou de idade, a vida inteira eu estive na igreja, graças a Deus. Mas aí alguém chegou há pouco tempo na igreja, e aí eu acho que eu que estou na igreja tenho mais direito do que aquele que chegou ontem. Não. Jesus diz em outra passagem, há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 que não precisam de conversão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus apaga o pecado de todas as pessoas que se convertem verdadeiramente. E Jesus disse em outra passagem, olha, cuidado, porque as prostitutas poderão entrar primeiro do que nós,
porque elas sabem, conhecem menos do que nós que estamos na igreja há anos. Nós que estamos na igreja desde quando nascemos devemos ser pessoas humildes e que bom que você chegou, meu irmão, minha irmã, para somar, para ajudar. Aqui tem lugar para você servir. Bem-vindo, seja bem-vindo. Nós te acolhemos e não ficar resmungando e dizendo: fulano chegou agora, já quer ocupar esse lugar, já quer estar nessa pastoral. Não, isso não é maturidade cristã, isso é infantilidade. Isso é pessoa que ainda não entendeu o que é ser cristão de verdade, que é se alegrar por aquele irmão que veio, por aquele irmão que estava perdido, por aquele irmão que estava sem rumo e veio para a comunidade. Então a comunidade tem que acolher. Não é porque o meu pai e a minha mãe doou o terreno onde construiu a igreja, onde fez isso, fez aquilo, que eu acho que eu sou dono da igreja, eu sou dono da comunidade, eu sou dono da pastoral. Tem gente que acha que é dono da pastoral, dono da comunidade. Não, 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 não. O critério de Deus é diferente do nosso. Isaías fala em 55:7, os pensamentos do Senhor não são os nossos, os meus caminhos não são os do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Já pensou se os critérios de Deus fossem o nosso? Então alegremos-nos por esse irmão que veio de fora, veio de longe e hoje está na nossa comunidade nos ajudando. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? Deus é bom, Deus cuida de nós, né? Boa quarta-feira para você.